Olá, gente interessante, vai começar. Hoje Marisa Morim e Roberto Toledo recebem os convidados, gente interessante. Marisa, você está entrevistando quem hoje? Eu estou recebendo com muito prazer o médico endocrinologista Dr. Gilberto Neves. Nós vamos falar sobre hormônios, sobre o que é e como produzimos a endorfina. Daqui a pouquinho. E você, Toledo, quem que é seu convidado de hoje? Eu vou falar do Palestra, porque a situação lá também não é legal. O Marechal está aqui, Marechal Carvalho está comigo aqui. Daqui a pouquinho eu volto para conversar com ele. Bom, gente interessante começa agora. Olá, estamos começando mais uma entrevista aqui no Gente Interessante. Hoje eu estou recebendo Gilberto Neves. Ele é médico endocrinologista, formado pela FAMERP, que é a Faculdade de Medicina aqui de Rio Preto, e ele fez especialização em endocrinologista no Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina, a USP, lá em São Paulo. Tem o título de especialista em endocrinologia e metabologia pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Bom, eu começo perguntando para o Dr. Gilberto. Nosso assunto hoje vai ser hormônios, como produzir, o que a gente faz, o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer. Eu começo perguntando, doutor, o que é a tão sonhada, tão falada endorfina? As endorfinas, elas fazem parte do grupo especial de substâncias que incluem adrenalina, que incluem noradrenalina, incluem ocitocina, melatonina, dopamina, serotonina. Essas substâncias são produzidas em situações especiais e nos preparam para ocasiões em que está acontecendo, que nos desperta, por exemplo, medo, dor, estresse. E essas substâncias, cada uma com a sua característica, né, nos preparam para que nós consigamos enfrentar bem essas situações. Quer dizer, o nosso corpo, dependendo da situação que a gente está enfrentando, o nosso corpo produz esse ou aquele hormônio, seria isso? Exatamente. As endorfinas, eu falo no plural porque tem mais de uma, elas são um grupo de substâncias. As endorfinas, elas são produzidas principalmente quando nós somos submetidos à dor. Então, quando tem uma situação de dor, as endorfinas, que são substâncias produzidas tanto pela adenohipófise, pela glândula hipófise, quanto pelo sistema nervoso central, pelos neurônios mesmo, as endorfinas, elas são liberadas. Isso faz com que o sinal neurológico de dor seja suprimido e a dor diminui, né? Então, é um mecanismo de defesa para que a gente não sinta uma dor tão intensa. Ao mesmo tempo, no sistema nervoso central, a ação das endorfinas faz uma liberação de dopamina, que é um hormônio que dá prazer. Então, por isso que esse grupo de substâncias, além de tirar dor, ele dá satisfação também, dá uma sensação agradável de prazer. Quer dizer, a gente consegue, muitas vezes, a gente ouve muito falar serotonina, dopamina, a ocitocina, não é? E a própria endorfina, inclusive nas relações sexuais, na prática de exercício físico. Isso é real, é verdadeiro? Realmente a gente libera esse hormônio com maior facilidade quando se pratica? É verdade. As endorfinas, por exemplo, são liberadas nas relações sexuais, na atividade física. A atividade física é uma atividade de esforço muscular. E chega a um ponto que isso é uma coisa que agride a musculatura e que pode gerar dor, inclusive, né? Sim. É nesse momento que as endorfinas funcionam. Não é qualquer atividade física que libera endorfina também. Tem que ser uma atividade que chegue a produzir uma atividade muscular sem uso de oxigênio, anaeróbica. No momento que a gente passa a fazer exercício com uma carga de peso muito grande, ou a gente tenta fazer uma atividade aeróbica muito intensa, que deixa de ser aeróbica, passa a ser anaeróbica, a gente deixa de usar oxigênio, aí passa a haver sofrimento muscular. E nesse momento, então,
o mecanismo das endorfinas passa a funcionar. Todo mundo produz ou depende do meu ritmo de vida, da minha atividade, da alimentação? Como é que é isso de um para outro? Essa pergunta é muito interessante. A gente nunca consegue prever a quantidade e o tipo de efeito que as endorfinas vão ter em cada indivíduo. É difícil mensurar? Não é impossível mensurar, porque essa ação é eminentemente prática. A gente vê o efeito da endorfina, mas não fica sabendo o quanto foi produzido, né? A gente tem a sensação de prazer. E tem certos indivíduos que têm uma sensação maior do que os outros. É por isso que, inclusive, alguns indivíduos chegam a ficar viciados no exercício. É verdade. Porque, no caso deles, as sensações são muito mais prazerosas do que na média da população. Libera tanto que dá para tanto prazer que vicia. Provavelmente eles têm uma liberação muito grande ou uma ação muito grande dessa quantidade liberada, né? Quem pratica aqueles exercícios, né, sei lá, mais intensos, não é, vibrantes, sei lá, eu já saltei de paraquedas há muitos anos atrás, ainda bem que naquela época eu não infartei, né, infartei tempos depois, mas esse tipo você também libera muita adrenalina. A adrenalina, eu considero que é um dos hormônios responsáveis pela nossa chegada até aqui como espécie, né? A adrenalina, num ambiente de relativa tranquilidade como hoje, é um hormônio que não é tão fundamental como um mecanismo de luta ou de fuga, né? Mas você imagina que lá nos primórdios, na savana africana, o hormônio foi muito mais importante, né, para nos preparar para lutar ou para fugir, né? E essas duas atividades são basicamente musculares e os mecanismos que a adrenalina desencadeia nos preparam de uma forma bem eficaz para fazer uma atividade muscular muito intensa, né? A gente sente o perigo e aí libera? Exatamente. Ah. E aí começam a acontecer esses mecanismos que nos preparam para oferecer mais oxigênio para os músculos, mais glicose para os músculos. Então, tem aquela palidez cutânea, porque tem uma vasoconstrição cutânea, porque para chegar menos sangue na pele, para sobrar mais sangue para os músculos. Essa vasoconstrição é visceral também. Na hora de lutar ou de fugir, não é hora de fazer digestão, por exemplo, né? Então, sim, a gente prioriza o fluxo de sangue para os músculos, tira esse fluxo das vísceras. Um outro hormônio que é liberado um pouco mais lentamente, mas também é um hormônio de estresse, de perigo, né, é o cortisol. O cortisol também ele faz com que alguns mecanismos, tipo o crescimento, atividade sexual, na hora do perigo, eles sejam totalmente inibidos, para que a gente priorize realmente o exercício de sobrevivência, né, que é lutar ou fugir. Aqueles esportes radicais, então. Então tem tudo a ver, por isso que a pessoa fala assim, eu vou saltar de paraquedas de novo, eu vou fazer rafting, eu vou fazer não sei o quê, sei lá, é tanto esporte, né, hoje, e eu estou sempre querendo fazer mais e mais e mais e mais. Daí essa questão que o senhor fala de viciar, realmente, mas é um vício bom. Essa questão de viciar é mais ligada às endorfinas mesmo, né, que promovem essa sensação de prazer, né? Prazer supera o medo. Esses hormônios todos são liberados em associação. É lógico que quando a gente pula de paraquedas, a gente libera adrenalina e endorfina e uma porção de outras coisas também, porque... Nem me fale, eu liberei tudo. Foram 30 segundos de queda livre, que é uma coisa, né? Nós temos todos esses hormônios, né? Todos, independente. Provavelmente eles não são iguais em todo mundo. Há uma redução da produção desses hormônios, né? Mas eles continuam sendo produzidos, tanto que os efeitos clínicos desses hormônios são perceptíveis em qualquer idade. Agora, a gente produz, por exemplo, dopamina, não é que o senhor falou, serotonina, endorfina, tudo isso a gente vem ao longo desde quando você nasce até a morte. E o que eu preciso fazer para intensificar? É bom intensificar essa produção? O que todo mundo fica tentando liberar mais, realmente, é a endorfina, que dá assim, uma sensação de prazer muito, muito grande, né? Dopamina, com exercícios físicos também, né?
A dopamina é liberada em função da liberação da endorfina. Eu estou vendo aqui, serotonina, nós devemos, para aumentar a produção, talvez, comer alimentos ricos em triptofano. Triptofano. Que seria carne, peixe, ovos, leite, chocolate. Então, é por isso aquela coisa de comer o chocolate e ficar bem? Serotonina é um hormônio que se relaciona mais com saciedade. Por isso que está mais envolvido com comida, né? Entendi. Mas também comer de uma forma prazerosa libera endorfina também. Por isso que eles estão Quer dizer, todos a endorfina relacionados. está sempre ali, né? Tá relacionado. Agora, um outro que também, melatonina, não é? Que é o hormônio do sono. Exato. Eu estou precisando tomar isso de golada. É um hormônio importante porque a falta dele é muito prejudicial. Noradrenalina. Noradrenalina é um hormônio, uma catecolamina do mesmo grupo da adrenalina, né? Muito semelhante à adrenalina. A adrenalina é basicamente liberada, produzida e secretada pelas glândulas suprarrenais, ou adrenais, daí o nome dela, né? A noradrenalina é um hormônio semelhante, que tem funções muito semelhantes, que são liberadas principalmente pelos nervos, e não pela glândula suprarrenal. É um hormônio importantíssimo, né, para a sobrevivência, para a reação a perigo. Então, é como assim, se as glândulas adrenais não funcionassem, a gente teria algum outro meio de desencadear esse mecanismo. Entendi, realmente é o plano B, né? Ocitocina. É um hormônio que ele facilita as relações sociais amigáveis. Eu estou vendo aqui dançar, abraçar, Exato. Receber presente, fazer carinho, toque, você libera a ocitocina. Quando esse hormônio é produzido e liberado, as relações sociais ficam muito mais amistosas, realmente. Olha só que bacana. E, claro, para fechar aqui, tem a GABA e a própria endorfina. A GABA, o que é, doutor? Então, no metabolismo, no mecanismo de ação das endorfinas, tem uma porção de outros neurotransmissores e hormônios envolvidos. Inclusive a GABA. E ela é um hormônio intermediário. Na verdade, ela não é um hormônio terminal desse que nós estamos falando. Eu até estou vendo aqui que é importante na tomada de decisões, inclusive, né? Parece que você produz isso, você fica mais segura. Ela trabalha também esse tipo de coisa ou não? Esse e outros. Na verdade, a gente faz pequenos pools de hormônios, né? De acordo com a situação, né? Entendi. Bom, endorfina, então, pelo que eu estou entendendo, é bom ter, é bom produzir, tomara que a gente produza até a morte, então, não é? Porque Exatamente. foi o que o senhor falou, é um hormônio que nos traz a sensação de prazer. E o prazer é muito bom, em todos os sentidos, não é isso? E tirador ainda. E ainda tirador, olha só que fantástico. Doutor, eu quero agradecer muito a entrevista do senhor, convidá-lo para vir mais vezes falar sobre outras coisas. O senhor é endocrinologista. Procurá-lo para produzir isso, tem medicação que aumenta, que diminui? Como é que é isso? Esse é um assunto muito importante também, porque é impossível falar de endorfina sem falar em morfina. Aliás, endorfina, o nome provém de morfina endógena. É uma endógena morfina. Que é justamente para tirar dor. Exatamente. Morfina é os opioides, os produtos derivados do sumo da papoula, são conhecidos, tem registros de 3.500 anos antes de Cristo. Os sumérios, que são populações que viviam onde hoje é o Iraque, os sumérios eles já usavam esse suco da papoula para tirar dor, como analgésico mesmo, e alguns tinham essa sensação estimulante e tal, essas coisas. Então, é um grupo de substâncias, os opioides, que são conhecidos há milênios. E endorfina mesmo foi isolada, a gente passou a conhecer endorfina em 1974. Nossa, foi outro dia. Agora, né? E um pouco antes disso, a gente conhecia já as ações
no corpo inteiro, as ações centrais também da morfina e dos opioides, né? Então a gente sabia que existia um sistema muito complexo, muito grande, de receptores opioides. Isso foi comprovado em 1973. Como existia esse sistema de receptores de opioides, todo mundo tinha certeza que havia alguma substância produzida pelo nosso corpo que ocupava esses receptores e tinha a sua função. Só que até então não se tinha conseguido descobrir realmente que substância era essa, né? E isso foi feito, e aí a gente passou a conhecer as endorfinas. Entendi. Mas os opioides, eles são até hoje, os derivados da morfina, né? São o principal, o mais potente grupo dos analgésicos que a gente Contra usa as dores, hoje, né? Contra as dores e tal. Entendi. Isso é uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo eles são absurdamente viciantes, Com certeza, perigosos. perigosos. Opa, misturar então é pior ainda, né? Tomar em excesso aumenta ainda mais o risco. E isso é um problema mundial muito grande, absurdamente Imagino, grande. imagino. Para a gente ter uma ideia, os americanos, por exemplo, eles estão absurdamente preocupados com isso. Do alto consumo? Eles têm milhões de pessoas viciadas em opioides, oxicodona e essas drogas semelhantes. Os opioides sintéticos, eles são, assim, muitas vezes mais potentes que os originais, que é a morfina e tal. O ano passado foram prescritas 245 milhões de caixas de oxicodona nos Estados Unidos. Meu Deus. É como se fosse prescrita uma caixa de remédio para cada habitante americano, ou para cada brasileiro, por exemplo, né? Então, isso é um problema seríssimo. No Brasil, os médicos não têm esse hábito tão frequente de prescrever opioide como para qualquer dor, né? Entendi. Os americanos faziam isso Só muito na mais. mais intensa mesmo, Só né? que isso está chegando aqui. É então, perigoso. isso tem que funcionar como um alerta, realmente, porque essas substâncias são absurdamente viciantes. Olha, eu acho melhor, então, a gente fazer exercício, praticar mais relações pessoais, relações sexuais, porque aí você acaba produzindo a endorfina, que ajuda na dor e ainda dá prazer. E não vicia. E não vicia. Com tanta frequência, pelo menos. Doutor, muito obrigada, viu, pela sua entrevista. Obrigado a você pelo Venha convite. mais vezes, porque doutor Gilberto Neves é gente interessante. Muito obrigado. Obrigada. Bem, meus amigos, um clube que está para festejar praticamente 100 anos. Hoje nós vamos falar sobre o Palestra, que vive um momento muito difícil. E nós vamos ficar sabendo agora, eu até vou perguntar para o Marechal, que é meu convidado aqui, ele é diretor social lá do Palestra, eu vou conversar com ele sobre essa questão. Eu confesso que eu não sei se o clube central, a sede do centro da cidade foi vendida, não foi vendida, se a empresa que comprou pagou, se não pagou, se vai assumir, se não vai. Quem vai dizer isso é o Marechal, porque ele está envolvido nessa questão e tem um grupo de pessoas também envolvida nessa questão para ver se salva o Palestra de uma tormenta também, como o Automóvel Clube. Marechal, o Palestra tem salvação? Exatamente, Toledo. Nós temos salvação, sim, porque o nosso patrimônio, ele é muito rico. Você vê, nós temos mais de 30 alqueires no clube de campo, mais de 40 mil metros aqui no centro da cidade, que agora com o novo terminal urbano, isso a gente calcula, né? Conversando com o pessoal ligado a imobiliárias, que a valorização vai ser tremenda, onde o Palestra tem sua sede hoje e que foi realizada a malfadada venda. Mas é bom frisar com todas as letras, a sede social é nossa e o clube de campo é nosso. Na conversa que vocês estão tendo, que o Palestra não pode vender a sede? Da doação do Bonfá Natali, né, que o Palestra não poderia dispor da sede, nem por dívidas. Agora, fica uma coisa pendente de uma decisão jurídica. E, pelo que nós vimos agora no presente, o próprio juiz de Rio Preto deu a posse à Sucespar, que é uma empresa, para quem não sabe, promoveu uma compra fictícia em cima de um conluio com ex-dirigentes do clube,
ok? E acabaram comprando a sede, entre aspas, por 60 milhões, Toledo. Mas o que se passou nesse lapso decorrido de tempo é que não houve pagamento algum para o clube, que é isso que nós vamos questionar agora, já que temos uma audiência, vamos dizer, vital para os interesses do clube, no dia 29 agora de julho, onde o próprio juiz vai arbitrar essa questão, Palestra Sucespar. Agora eu pergunto, como que uma empresa que tem um capital de R$500 vai comprar parte de um clube, no caso a nossa sede, por 60 milhões? Então nós, do Palestra, através do nosso corpo jurídico, chegamos à seguinte conclusão, junto com o corpo jurídico. Nós vamos pedir a reintegração de posse, porque eles invadiram e fizeram um esbulho possessório na nossa sede, arrebentando com campos de futebol, com refletores, com piscina e tudo mais. Foi uma barbaridade o que fizeram e, vejam bem, sem pagar um único centavo ao clube, ok? E também vamos pedir a nulidade da venda, porque todo mundo entende que uma venda é concretizada desde que haja um pagamento. E no caso do Palestra não houve nenhum pagamento. Como é que pode vender alguma coisa, pelo que eu estou sentindo, como é que pode vender alguma coisa para uma empresa que não tem dinheiro para pagar e quem vendeu não tinha autonomia para vender? A autonomia, o ex-presidente teve porque eles conseguiram fazer uma mudança estatutária, que no meu entendimento, eu coloquei isso no grupo hoje, foi absurda. Quem determina uma venda, que no caso é uma matéria de tão ampla magnitude, é uma Assembleia Geral. E o que fizeram lá? Eles mudaram o estatuto e conseguiram aprovar que uma Assembleia Geral de associados, com 100 pessoas presentes, já fosse válida e que, se instalando essa Assembleia com apenas 100 pessoas, num clube que tem milhares de sócios, ok? Poderia, sim, pegar um cheque em branco, no caso a diretoria passada, o presidente da gestão passada, diga-se de passagem, aproveitou-se dessa facilidade estatutária e, porventura, da Assembleia Geral de Sócios, que ele realizou, com mais de 100 pessoas ligadas a ele, aprovou essa venda e pegou um cheque em branco. Ele também vendeu parte, é bom frisar que ele vendeu parte do clube de campo nos mesmos moldes anterior à sede. Então ele se deu bem com a venda de parte do clube de campo, ou seja, foi vendido por 2.700.000, não me falha a memória, coisa assim, ou próxima disso, e que nós, agora da atual diretoria ao assumirmos, vimos na contabilidade do clube a entrada de 1.200.000 aproximadamente. E vimos coisas absurdas ali, coisas que, obviamente, é para Ministério Público e é para se denunciar e se apurar e punir essas pessoas que se locupletaram financeiramente do clube. Então, também houve má-fé, houve concluio e falcatrua também em venda de parte do clube de campo. Marechal, que tipo de punição pode receber o presidente diante de uma situação dessa? Diante do feito que hoje deixa o Palestra numa situação difícil, numa solução complexa, porque agora vocês vão ter que agir com a justiça, porque afora isso não tem condição de assumir. E uma outra pergunta, como é que foi formada esta diretoria que hoje está tomando, portanto, que está cuidando, portanto, da atual situação? A justiça e as nossas leis geralmente são muito condizentes com os infratores. Essa que é a verdade. Então já tentaram lá atrás a expulsão dele. E ele conseguiu via judicial, através do artigo constitucional de liberdade de ir e vir, como ele não era um inadimplente, era um adimplente, ele conseguiu na justiça retornar. Então agora nós estamos aguardando, tá certo? O desfecho desse celeuma todo, dessa, vamos dizer, vergonhosa situação que o Palestra se encontra hoje, graças a esse elemento, ok? Para imputar a ele tudo o que é cabível na área civil e criminal e a nível interno do clube,
baseado em fatos reais, né, em punições dadas pela justiça, a gente aí sim promover a expulsão desse elemento do quadro associativo do clube. E quem preside hoje o grupo que está, evidentemente, à frente desses problemas todos? Sim, hoje quem está nessa batalha é o Walter, né, da CPFL, que foi eleito presidente. Nós montamos um grupo de apoio à candidatura do Walter, tendo o vice o Amauri, que hoje é o nosso presidente interino, e o Foguinho. E nós que fazemos parte da diretoria também, assumimos esse compromisso de estarmos juntos e levando o clube aí adiante, porque senão, certamente, se ficasse mais uma gestão na mão desse elemento, eu acho que hoje, tenho certeza que hoje o Palestra não existiria. E também nós temos o compromisso aqui do presidente do Conselho Deliberativo, doutor Carmo, advogado, que também tem nos ajudado e nos apoiado nessa luta contra todo esse mal que fizeram contra o grandioso Palestra, que foi um dos maiores clubes da história, para quem não sabe, de Rio Preto. Um clube que já teve mais de 15 mil associados. Um clube que já teve medalhista olímpico, Toledo, no caso do Onésio, da família do IEE, que você conhece, que foi vereador. Nadadores reconhecidos a nível sul-americano. Teve um dos maiores times de vôlei da história do estado de São Paulo, jogando contra uma Atlântica Boa Vista aqui, contra o Bernardinho, contra uma Pirelli. Tivemos futebol de salão famoso no estado inteiro. Enfim, o esporte do Palestra sempre foi o grande em Rio Preto. E o nosso carnaval, nos áureos tempos de carnaval em Rio Preto, chegava a ter 15 mil pessoas. Hoje o clube, só para você ter uma ideia, não tem 2 mil pagantes. É um clube que a gente está aí tirando da UTI com toda a garra, porque nós não temos orçamento. Não existe um clube onde um sócio patrono, só para vocês terem uma ideia, o Monte Líbano, eu fui conselheiro lá por 8 anos, nós demos um título benemérito para o Nelson Silva. O Palestra tinha mais de 6 mil nessa situação e hoje tem o triplo de sócio pagante. E o clube hoje não tem, um clube que já teve 16 mil, hoje não tem 2 mil pagantes, sendo que 3 vezes mais que o sócio proprietário é o dito sócio patrono, que paga só uma contribuição, uma taxa de custeio de R$70. Então a gente estava tendo um déficit aí de 140, 150 mil mês. Nós resolvemos tomar uma medida amarga e necessária, a atual diretoria, o presidente em exercício foi corajoso, o Amauri, com o nosso apoio, e nós resolvemos suspender temporariamente, é bom que se frise aqui, as atividades da sede. E passamos tudo para o clube de campo para termos aí uma economia de volta de 40, 50 mil reais, para o clube pelo menos se manter vivo até a resolução de todos esses imbróglios, como essa venda de parte do clube de campo e principalmente em relação à malfadada venda da nossa sede social. Muito bem, eu deixei o Marechal falar bastante, porque ele conhece profundamente a questão. Ele faz parte hoje dessa diretoria que está cuidando dessa situação palestrina. E nós vamos voltar, inclusive, ao assunto, assim que nós tivermos uma solução para o problema, vamos voltar ao assunto aqui, porque nós temos um carinho especial pelo Palestra. Eu que vivi praticamente a minha juventude lá, a minha história, apresentei muitos eventos no Palestra. Marechal, o tempo terminou o nosso tempo, mas você vai voltar aqui. Quero que você abrace os diretores, dê a eles o nosso apoio e a certeza de que há a possibilidade com gente igual você, igual a diretoria que está aí, para reverter a situação e fazer o Palestra voltar a ser o que era. Muito obrigado, Marechal. Eu que agradeço, Toledo, e estamos sempre à disposição. Muito bem, meus amigos, está terminando, portanto, a nossa participação aqui no Gente Interessante. Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês e até o próximo programa. Obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa.